Amém, meus irmãos? Final de semana passado, só para que os irmãos entendam mais ou menos o contexto do que está acontecendo aqui. Final de semana passado eu estava ministrando a palavra lá em Siderópolis, com o pastor Rafael, que muitos dos irmãos conhecem, e estava compartilhando acerca de um tema que o Senhor colocou no meu coração. E em um dado momento ali da reunião, o Senhor me trouxe à memória os irmãos, e eu entendi pelo Espírito que eu deveria também compartilhar essa mesma palavra com os irmãos aqui. E aí mandei uma mensagem para o pastor Joaci, que de pronto já me respondeu, né? E eu disse: olha, como é que vai estar final de semana que vem? Ele falou: estamos tranquilos, estamos livres. Eu falei: poderíamos fazer um tempo de estudo da palavra, compartilhar um pouco a palavra. E não, vai ser ótimo, já está marcado, já vem, né? Então agradeço também a disposição do pastor Joaci de sempre querer ouvir o Senhor. Eu falei para ele: eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com os irmãos, né? E de fato eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com os irmãos, uma palavra um tanto quanto de advertência, mas também uma palavra que pode nos ajudar a continuar e permanecer no caminho, para que nós alcancemos a nossa herança, a plenitude de Cristo, para onde nós estamos caminhando. E eu quero começar com os irmãos, né? E quero fazer isso de forma bem tranquila, passo a passo, da forma mais didática possível. Tenho orado ao Senhor para que me dê essa graça de compartilhar com os irmãos de forma didática tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, para que os irmãos entendam. Então, tudo o que eu vou falar nesses 3 períodos, né, hoje à noite, amanhã à tarde, amanhã à noite, eu poderia resumir para os irmãos em poucos minutos tudo o que eu vou compartilhar. Mas eu percebo, irmãos, que o Espírito de Deus, Ele fala conosco a partir de uma insistência no assunto, e que nós jamais vamos conseguir resumir a didática do Espírito em poucas palavras, né? A verdade é que os assuntos mais importantes da palavra de Deus, o Espírito de Deus fica repetindo eles de várias formas e de várias maneiras, para que isso de fato seja absorvido em nossos corações. Então ainda que eu pudesse resumir tudo hoje, o que eu tenho para falar, né, eu não o farei, e eu quero me deter com os irmãos, né, nesses 3 períodos, falando acerca daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Amém, meus irmãos? Se nós fôssemos dar um tema para aquilo que nós vamos falar aqui nesses 3 dias, e não se engane com o tema, porque talvez pareça algo um pouco distoante daquilo que nós estamos acostumados a falar, mas eu quero alertar os irmãos que essa palavra tem um peso muito grande. Ela tem um peso muito grande, e esse peso está sobre o meu coração, está sobre o meu espírito, e eu pretendo, com a ajuda do Senhor, compartilhar também esse peso ao coração dos irmãos. Não um peso de quem pressiona, de quem quer esmagar alguma coisa, mas um peso que nos leva a ter temor diante do Senhor, temor ao que estamos fazendo, temor ao que somos, e principalmente temor à promessa do Senhor para as nossas vidas. Então, se nós fôssemos colocar um tema, eu daria o seguinte tema: o deserto que nos conduz à plenitude de Cristo. O deserto que nos conduz à plenitude de Cristo. E para que nós venhamos entender esse tema e desenrolar toda aquilo que nós precisamos compreender e falar nesses dias, nós vamos fazer um paralelo entre a caminhada do povo de Israel no deserto
até eles entrarem na promessa de Deus que para eles era Canaã, uma terra que mana leite e mel. Então nós temos que entender, e nós precisamos fixar isso em nosso coração, porque muitas coisas não serão repetidas, e você precisa pegar essas bases, para que quando nós falarmos, e nós vamos falar muitas vezes de forma simbólica, assim como as Escrituras dizem, quando nós falarmos de forma simbólica, você entenda do que nós estamos falando na nossa realidade de nova aliança. Amém, meus irmãos? Então, para nós entendermos isso com clareza, nós temos então uma figura, um exemplo, um modelo para nós, que é o povo de Israel, saindo do Egito, de debaixo das garras de Faraó, sendo conduzido pelo deserto, e aí a gente vai entender o porquê, por 40 anos, e depois de 40 anos no deserto, eles entram então, e tomam posse da herança do Senhor para eles, que é a promessa do Senhor para eles. O Senhor não prometeu duas coisas ao povo de Israel, o Senhor prometeu uma única coisa ao povo de Israel. O Senhor prometeu que os levaria a uma terra que mana leite e mel, uma boa terra. Essa é a promessa de Deus ao povo de Israel, que os conduziria a essa boa terra que mana leite e mel. Então, esse era o compromisso de Deus com aquele povo. Obviamente, para que isso acontecesse, Deus precisava libertá-los do Egito, Deus precisava tirar eles da escravidão, das garras de Faraó, e aí entra um elemento que talvez aos olhos de muito não era necessário, que é o deserto. Então, porque nós poderíamos pensar assim, bom, se Deus prometeu tirar o povo do Egito, e essa é a promessa de Deus, eu vou tirar vocês do Egito, da casa da servidão, da casa da escravidão, e vos levarei para uma terra que mana leite e mel. A ideia que dá é, eu vou arrancar vocês do Egito, e vou botar vocês em Canaã, a boa terra, a terra que mana leite e mel. Mas quando nós lemos a história, nós vemos que não foi assim que aconteceu. Deus tira o povo do Egito, mas Deus conduz, e entenda, o próprio Deus conduz o povo para o deserto. E nesse deserto é o lugar onde Deus vai tratar com esse povo por 40 anos. E por 40 anos o Senhor vai conduzi-los, como diz o texto, como um homem conduz o seu filho por esse deserto. E só depois de 40 anos de deserto é que então eles vão poder tomar posse da herança, tomar posse da promessa que Deus fez a eles, que era a terra de Canaã. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra comigo, que faz referência a essas promessas de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1, para nós iniciarmos. Como eu disse aos irmãos, usaremos bastante linguagem figurativa. Então, é importante que você entenda o significado de cada figura. Embora, irmãos, vai ficar muito claro. Você só não vai entender se você não quiser ou se você não prestar atenção. Amém, meus irmãos? Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso de número 29, só para nós entendermos a promessa do Senhor a esse povo. Então o Senhor diz assim: então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais acerca dos povos que habitavam na terra. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. E o lugar onde eles estão é na entrada de Canaã.
Verso 32. Mas nem por isto crestes no Senhor vosso Deus. Os irmãos estão aí? Eu quero que você guarde especialmente essa palavra, essa frase: como um homem leva o seu filho. Como um homem conduz o seu filho. Porque esse sempre foi o desejo de Deus com esse povo: revelar-se a eles como pai. Os irmãos estão aí? Observe, Deus queria revelar-se a esse povo como um pai. Observe, eles não reconheceram Deus como pai, e como diz o verso 32, eles também não creram em Deus como Senhor. Ou seja, eles não conheceram a Deus. Mas nós, irmãos, que fazemos parte da nova aliança, nós temos que entender que o nome de Deus na nova aliança é Pai. Esse é o nome de Deus na nova aliança. Quando Jesus vai nos ensinar a orar, ou seja, quando Jesus vai nos ensinar a dirigirmos orações a Deus, como é que ele diz? Vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. O que ele mais diz? Ele diz: olha, agora o Senhor é o meu Pai e também é o vosso Pai. Então, o nome de Deus, diferente de como o nome de Deus era usado, e nós não estamos falando aqui apenas de uma mudança de terminologia. Como é que Deus era chamado no Antigo Testamento? São vários nomes de Deus, mas principalmente Deus era chamado de Jeová, o Deus da aliança. Jeová, Elohim, Elohá, né? São vários os nomes que eram dados a Deus, mas não estamos falando de uma mudança de terminologia, nós estamos falando de uma mudança de relacionamento. Não é, olha, eu chamava Deus de Jeová e agora eu mudei o termo e chamo Deus de Pai, mas eu continuo me relacionando com Ele, com as mesmas bases e fundamentos que eu tinha quando eu enxergava Deus a partir da velha aliança. Aí existem vários nomes de Deus: Sebaô, né? Jeová, Sedacá, Tsiqueno, ou seja, cada nome de Deus representa algo. Jeová é minha bandeira, Jeová é meu escudo, Jeová Jirê é o Deus que me sara. E cada nome que era dado a Deus, na verdade, representava um tipo de relacionamento que se tinha com Deus. Então, eu estou enfermo, eu preciso que Ele seja a minha cura. Eu vou para a guerra, eu preciso que Ele seja a minha bandeira. Então eu me relaciono com Deus a partir das minhas necessidades. E a partir daí os nomes de Deus: Jeová isso, Jeová aquilo, Jeová outra coisa. Mas Deus queria se apresentar a eles como Pai. E como Pai, Ele é o provedor, Ele é o sustentador, e Ele é o responsável pelo futuro do filho. Consegue compreender? Então, para nós temos Deus como Pai, porque esse é o nome de Deus na nova aliança. É o nosso Pai. E isso não fala de uma mudança de terminologia. Isso fala de uma mudança de relacionamento. E deixa eu dizer para você, a maioria de nós tem dificuldade de se relacionar com Deus como Pai, embora nós chamemos Ele de Pai, porque é muito fácil chamar Deus de Pai. O difícil é relacionar-se com Ele como um verdadeiro Pai. E por que isso? Preste atenção. Eu já falei isso para os irmãos em outros momentos e eu vou repetir. E isso é um princípio que os irmãos precisam guardar no coração. O diabo não tem problema em que nós usemos as palavras corretas.
desde que as palavras corretas tenham para nós um significado errado. E eu sempre uso a palavra amor para falar sobre isso, porque para mim é a palavra que mais se destaca, no sentido de que nós falamos de amor sem saber o que é amor, porque amor para nós é aquela ideia de algo romantizado, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz que é amor. Amor na palavra de Deus é sinônimo de cruz, é sinônimo de sacrifício. Os irmãos estão aí? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olha o que é amor. Amor é dar o seu filho na morte. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. O que é amor? Amor é sacrifício. Os irmãos estão aí? E quando nós lemos então 1 Coríntios 13, fica muito claro do significado do amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não pensa mal, né? E para mim o resumo do que é o amor: não busca os seus próprios interesses. Então o amor não tem nada a ver com o amor que nós aprendemos na televisão, esse amor romântico, esse amor permissivo, que permite o filho errar e fazer o que quiser, e não tem coragem de corrigi-lo, não tem coragem de castigá-lo, porque acha que amor é dar uma liberdade irrestrita. Os irmãos estão aí? Então observe, nós falamos de amor, e o diabo não tem problema em que nós falemos de amor e preguemos sobre o amor, sem nunca termos vivido o amor, porque o que nós chamamos de amor biblicamente não é o amor. Então usamos a palavra correta, mas o significado no nosso coração está distorcido. Da mesma forma a palavra pai, que quando nós falamos de pai, pensamos no quê? Qual é a base que nós temos? A base que nós temos, né, alguns que assim o tiveram, é o pai biológico. E qual que é o problema? É que na maioria das vezes nossos pais biológicos não chegaram perto de ser um pai conforme a palavra. Porque quem é a figura, quem é o modelo, quem é o exemplo daquilo que de fato é um pai? Deus. Deus é pai, e se você quer enxergar um pai, você precisa olhar para Deus. Os irmãos estão aí? E é por isso que nós temos dificuldade. Por quê? Porque chamamos Deus de pai, pensando no relacionamento que nós tivemos com nossos pais biológicos. Então, por exemplo, no meu exemplo, eu tenho um pai que me abandonou, e eu não o culpo por isso. Amém, irmãos? De forma alguma. Mas eu tenho um pai que me abandonou. Se eu chamo Deus de pai, e o exemplo que eu tenho na minha mente, no meu coração, é o meu pai biológico, o que eu penso acerca de Deus? Ele vai me abandonar. A hora que eu mais precisar, ele não vai estar presente. Então, ou seja, preste atenção, o diabo não tem problema que nós usemos as palavras corretas, desde que elas não tenham um significado correto. Então Deus sempre quis se apresentar como um pai para esse povo, mas esse povo não o conheceu Deus como pai. Primeiro porque eles não tinham neles o Espírito Santo, e não havia a possibilidade deles conhecer Deus como pai. Mas nós temos o Espírito Santo, e nós temos toda a possibilidade de conhecê-lo como pai, porque Jesus Cristo veio à terra revelar a nós o Pai, como já falamos em uma outra oportunidade que estivemos ministrando aqui. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6. Vamos só ver algumas coisas importantes aqui. Verso de número 10. Olha só a promessa de Deus.
Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 10. Os irmãos estão aí? Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Deus jurou aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e comerdes, e te fartares, guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Observe, olha o tipo da terra que o Senhor prometeu colocar eles. Uma terra onde eles entrariam em cidades que eles não edificaram. Eles chegariam na terra e as cidades já estariam edificadas. Casas prontas que eles também não edificaram. Casas cheias, que eles também não encheram. Poços que eles não cavaram. Vinhas e olivais que eles não plantaram. Então observe, se você chega numa terra onde as cidades estão prontas, as casas estão prontas, a água está pronta, a comida está pronta, qual é a única coisa que você tem que fazer? Diga, descansar. Diga, descansar. Porque tudo já está pronto. E aqui, observe isso, nós vamos puxar o gancho para a palavra de hoje. Diga, entrar no descanso. Por que vai entrar no descanso? Porque vai entrar numa terra que tudo está pronto. Vai entrar verdadeiramente numa boa terra, aonde não tem mais nada para ser feito. E olha para mim, qual é a figura da boa terra? O que a boa terra representa para nós? E aqui vamos traçar esse paralelo. Observe, o Egito, de onde eles saíram, é uma figura do mundo. Amém? Repita comigo, diga, o Egito é uma figura do mundo. Faraó é uma figura de Satanás. Os irmãos estão aí? Diga, Canaã, a boa terra, é uma figura da plenitude de Cristo. Observe, não é uma figura de Cristo, é uma figura da plenitude de Cristo. Diga, Cristo em sua plenitude. Os irmãos estão aí? Olha o que Paulo escreveu na primeira carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quanta bênção? Todas. Diga assim, em Cristo está todas as bênçãos. Diga, em Cristo está tudo o que eu preciso. Então, quando nós falamos de Canaã, observe, preste atenção. Tente não se distrair, irmão, em nome de Jesus. Os irmãos estão bem distraídos. Tente não distrair. Tente concentrar no que eu estou falando. Amém? Olha só. Quando nós falamos da plenitude de Cristo, nós não estamos falando só de Cristo. Nós estamos falando de Cristo com tudo aquilo que nós possamos precisar.
porque todas as bênçãos estão em Cristo. Paulo vai dizer no capítulo 3 de Colossenses, que nele habita toda a plenitude da sabedoria e do entendimento. Os tesouros da sabedoria e do entendimento habitam nele. Paulo também vai dizer em Colossenses capítulo de número 2, que a plenitude da divindade habita nele. Então, quando nós falamos da plenitude de Cristo, nós não estamos falando apenas de Cristo, mas Cristo e tudo aquilo que é pertinente a Cristo. Em que sentido? Se eu estou doente, a minha cura está em Cristo. Os irmãos estão aí? Se eu estou necessitado, a minha provisão está em Cristo. Se a minha família não está bem, a restauração da minha família está em Cristo. Se eu não estou bem financeiramente, a minha provisão financeira está em Cristo. Se eu não estou bem espiritualmente, a minha provisão espiritual está em Cristo. Tudo o que eu preciso está em Cristo. Portanto, eu só preciso de Cristo. Porque em Cristo todas as coisas me são acrescentadas. Porque da mesma forma, preste atenção, que o Senhor fez uma única promessa ao povo de Israel, que eles sairiam do Egito e que eles entrariam em Canaã, o Senhor também nos fez uma única promessa. E a promessa que o Senhor nos fez, preste atenção, e aqui talvez é a hora que os irmãos vão deixar de gostar de mim um pouquinho, mas não tem problema, depois você volta a gostar de novo. A nossa herança não é um lugar geográfico. A nossa herança não é um lugar geográfico como era literalmente a herança deles. Eles literalmente entrariam numa terra. Os irmãos estão aí? A nossa herança é Cristo. Cristo é a nossa herança. Então olha para mim, eles saíram do Egito, das garras de Faraó, caminharam para o deserto e entraram na herança. Qual herança? Canaã. Nós saímos do mundo, porque o Egito é uma figura do mundo, das garras de Satanás, porque Faraó é uma figura de Satanás, caminhamos também por esse deserto, que não é literal, é um deserto espiritual, mas é um deserto, e vamos entrar em nossa herança. E qual é a nossa herança? Cristo. Olha para mim, você não vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, eu abro mão de todas as coisas para ganhar a nova Jerusalém. Como ele diz aos filipenses, né? Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas para que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim, para alcançar aquilo pelo qual eu também fui alcançado. Eu vou alcançar aquele que me alcançou. Quantos estão aí? Isso é sério, irmãos. Diga assim: quem alcançou Paulo? Cristo. Agora o que Paulo quer alcançar? A plenitude de Cristo. Você consegue entender a diferença? Saindo do Egito, nós ganhamos a Cristo. Entrando em Canaã, nós ganhamos a plenitude de Cristo. Quantos estão aí? Diga assim: e só há descanso quando nós tomarmos posse da nossa herança. Quantos estão aí? Fica claro para os irmãos? Vamos lá, vamos para a palavra. Encerrada a introdução, abra sua Bíblia comigo em Hebreus. A carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta extremamente singular. Não há nenhum escrito no Novo Testamento que se compare
nesses termos a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, diferente do que muitos pensam, não fala de redenção. A carta aos Hebreus fala de tomar posse de uma herança. Esse é o assunto da carta: tomar posse de uma herança. E o autor aos Hebreus, divinamente inspirado, vai fazer uma comparação em toda a carta, do capítulo 1 ao capítulo 13. Ele vai fazer uma comparação com a peregrinação do povo no deserto, com a nossa peregrinação hoje como igreja. E ele vai usar todos os exemplos positivos e negativos do povo de Israel no deserto para nos alertar, para que nós possamos tomar posse da nossa herança. Os irmãos estão aí? Observe isso, olha lá. Hebreus capítulo 3, os irmãos estão aí? Fica claro para os irmãos? Perceba que é sempre uma comparação. Capítulo 3, verso 1. Amém, irmãos? Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, do chamado celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, apóstolo e sumo sacerdote, como também, da mesma forma, o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido, Jesus Cristo é tido, de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a edificou. Perceba que ele está comparando Moisés com Cristo. Os irmãos estão aí? E ele está dizendo que Jesus Cristo é digno de maior glória do que Moisés. Amém, meus irmãos? Diga assim, por quê? Porque Moisés também foi um libertador. Moisés tirou o povo do Egito. Moisés livrou o povo das garras de Faraó, julgando o Faraó, condenando o Faraó como seus deuses. Moisés batizou o povo em seu nome. Os irmãos estão aí? Moisés conduziu o povo pelo deserto, só que Moisés não conseguiu fazer uma coisa: introduzir o povo na plenitude em Canaã. Cristo é superior a Moisés. Os irmãos conseguem compreender? Olha lá, continuando, ele vai continuar, verso 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, tendo Deus como Senhor, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés é só uma figura anunciando aquilo que havia de vir. Mas Cristo, diga Cristo, como filho. O que mudou de Moisés para Cristo? Moisés era servo, Cristo é filho, sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós, se tão somente, preste atenção, conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Porque, observe, por que ele está dizendo isso? Porque o povo não entrou na terra por causa da incredulidade, por não crer no que Deus tinha dito. E Moisés também não entrou na terra por causa da incredulidade, porque Moisés também não creu no que Deus tinha dito. Então ele está nos alertando e dizendo: olha, se tão somente
nós conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O que eles não fizeram, por isso não entraram na terra. Observe, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, preste atenção, que não entrarão no meu repouso. Qual que era o repouso para eles? Canaã. Jurei que eles não vão entrar. Qual que é o repouso para nós? A plenitude de Cristo. Observe isso, vamos lá. Vede, irmãos, observem, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Preste atenção. Preste atenção. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Diga, nos tornamos participantes do que Cristo é. Eu vou dizer para você o que significa isso. Observe, recebemos a herança, porque nós somos, de Deus nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, sim ou não? Cristo já recebeu a herança, porque Cristo já está assentado à destra de Deus nas alturas, no trono, reinando em glória. Os irmãos estão aí? Se nós mantermos até o fim a nossa confiança, ou seja, em outras palavras, se nós crermos até o fim na promessa que nos foi feita, e não duvidarmos dessa promessa em momento algum, nós nos tornamos participantes de Cristo. O que significa isso? Significa o que está escrito em Efésios capítulo 1, que nesse momento em que nós permanecemos firmes e crendo na promessa, nós também vamos estar assentados com Cristo nas regiões celestiais e reinaremos em vida, participando de toda a plenitude de Cristo. Diga, mas tem um se. Diga, mas tem um se. Qual é o se? Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim. Quando nós nos convertemos, nós dissemos, nós vamos chegar em Canaã, embora nós não soubéssemos direito o que significava para nós Canaã. Mas olha como que nós falamos, né? Mesmo sem saber, nós começamos a nossa caminhada cristã. Nós estamos em meio à nossa caminhada cristã. Quem está caminhando para chegar a algum lugar. Concorda comigo? E por que nós falamos da caminhada cristã? Preste atenção.
Porque assim como o povo de Israel caminhou no deserto, nós também estamos caminhando no mesmo deserto. O deserto deles literal, o nosso deserto espiritual. Os irmãos estão aí? E o deserto tem uma função importantíssima em nossas vidas, a qual falaremos amanhã. Observe isso. Estamos caminhando rumo ao quê? Rumo à nossa terra prometida. A nossa terra prometida não é física, não é geográfica. A nossa terra prometida é uma pessoa em sua plenitude, Cristo Jesus. Assim como eles se tornaram participantes de Canaã, preste atenção, morando em cidades que não edificaram, morando em casas cheias que não edificaram e não encheram, tomando água de poços que não cavaram, comendo de olivais e videiras que não plantaram, da mesma forma nós também vamos receber pela graça, ou seja, daquilo que nós não conquistamos, porque quem conquistou para nós foi Cristo, e nós nos tornamos participantes dele, portanto, temos parte da sua herança. Então a nossa herança é Cristo em sua plenitude. Olha para mim, você consegue entender? Depois a gente vai ler os textos com mais calma. O apóstolo Paulo dizendo assim, aquilo que para mim era ganho, eu considerei perca, e eu abro mão de todas as coisas para conquistar a Jerusalém que desce do céu, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Eu não vejo a hora de entrar lá e pisar naquele monte de ouro. Quantos estão aí? No texto de Filipenses 3, esse mesmo texto, em algumas versões, se os irmãos puderem achar a versão, quando ele fala assim, eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado. Em algumas versões está assim, para alcançar a Cristo, por quem eu fui alcançado. Os irmãos acharam? Se achar, vocês me avisam. Se não achar, procura as versões aí. Por quê? Porque qual é o prêmio de Paulo? Qual é o prêmio de Paulo? Qual é o prêmio da soberana vocação? Cristo. Os irmãos estão aí? Não acharam? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana de Deus em Cristo Jesus. Verso de número 15. É o 12. Isso. 3:12. Olha só. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Diga, conquistado para conquistar. Eu fui conquistado por Cristo para conquistar a Cristo. Conquistado por Cristo, salvação. Conquistar a Cristo, plenitude do que Ele é. Os irmãos estão aí? Agora olha para mim. Por que o povo não entrou? Incredulidade, falta de fé, por não crer até o final na promessa, por duvidar do que Deus tinha dito. Os irmãos estão aí? E eu quero, vamos avançar, depois eu quero chamar a tua atenção para isso aqui. Olha só, continuando, verso 15, do capítulo 3 de Hebreus, amém, irmãos? 3 de Hebreus, verso 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. É a segunda vez que ele fala de não endurecer o coração. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram,
mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, diga pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Diga, pecaram e foram desobedientes. Mas olha a chave no verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então diga, incredulidade para Deus é igual a desobediência e pecado. Verso de número 17. Mas com quem se indignou 40 anos, não foi porventura com os que pecaram. Os irmãos estão aí? Estão lendo comigo? Verso 18. E jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram, jurou, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E a chave, e vemos que não puderam entrar por causa da sua, ou seja, Deus disse assim para eles, olha só, eu vou tirar vocês do Egito, e vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, uma boa terra. Eu vou adiante de vocês, eu vou preparar o caminho, não se preocupem, eu vou vencer todas as nações, a terra é de vocês, eu dei essa terra como herança para vocês, não tem quem faça vocês não possuírem a terra. A única coisa que vocês precisam é crer em mim, até o fim. Diga, qual é o problema? Quando eles chegaram na porta de Canaã, o povo teve uma ideia. E aqui, irmão, está a minha grande surpresa. E eu acredito que alguns também ficarão surpresos. Diga, qual grande ideia? Porque essa ideia não veio de Deus. Essa ideia veio do povo. O povo chegou até Moisés e falou assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos enviar espias para espiar a terra. Quantos aqui pensavam que foi Deus que mandou os espias? Levante a mão. Levante a mão, não tenha medo de ter errado, levante a mão bem alto. Quem aqui sabia que não foi Deus que mandou os espias? E o resto? Sabe nem do que está falando? 10 ergueu a mão para uma coisa, os outros não ergueu para nada. Olha para mim, estão diante da terra. Estão diante da terra. O que eles fazem? Chegam até Moisés, vamos ler o texto, para você não achar que é heresia. Deuteronômio capítulo 1. Verso de número 21. Preste atenção, irmãos, porque o Senhor começa a falar conosco. Amém? Deuteronômio 1, 21. Eis, os irmãos estão aí? Você tem que ler comigo, irmãos. Está aí? Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, tome posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Essa é a palavra. A terra é sua, suba e toma posse. Verso 22. Então todos vós chegastes a mim, Moisés está contando a história, e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos
subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, ó Moisés, ouvindo o povo. De modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, que está no norte de Israel, e o espiaram. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos, nos trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Diga, por que eles não quiseram subir? Pergunte, por que eles não quiseram subir? Por causa do relato dos espias. Os irmãos estão aí? Abra sua Bíblia em Números capítulo 13 comigo. Números 13. Olha só. Verso de número 26. Olha a volta dos espias. Espias que Deus não mandou. Quem foi que mandou os espias? Moisés. A pedido de quem? Do povo. Diga por quê? Porque é muito mais fácil caminhar por vista do que caminhar por fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Onde é que está escrito isto? No livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus trata de tomar posse de uma herança. E só é possível tomar posse dessa herança se nós crermos até o fim, não andando por vista, mas andando por fé. Olha só, verso 26, Números 13, 26. E caminharam, eles estão voltando, os espias, e viram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Deus não mentiu. E este é o fruto da terra: 2 homens carregando um cacho de uva. O povo, porém, diga, esse porém é o que vai estragar tudo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança. Essa é a herança de Deus para eles, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram à terra disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. Mas quem disse que ia guerrear? Quem disse que ia à frente deles? Quem disse que pelejaria por eles? Deus. Verso 32. E infamaram, diga, difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. 14:1. Então toda a congregação que não viu a terra, só ouviu o relato, levantou a sua voz, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse:
quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Por que o Senhor nos traz essa terra? Para que caiamos à espada, nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito, ser escravo. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jofoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos espiar é terra muito boa. Olha só que palavra, irmãos. Se o Senhor se agradar de... Não tem nada a ver com o tamanho do povo, não tem a ver com os gigantes, tem a ver se o Senhor se agradar de nós. Os irmãos estão aí? Então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Nós vamos comer ele como quem come pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Diga assim: não entraram por causa da incredulidade. Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilências o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior do que fostes, e mais forte do que esse. Então disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir esse povo do meio deles, e dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Olha o argumento de Moisés: Senhor, se o Senhor matar o povo, eles vão dizer assim, ele tirou o povo do Egito, mas ele não tinha condição de colocar o povo na terra, por isso que ele matou eles no deserto. Mas o Moisés, irmão, o Moisés é bom de argumento. Ele livrou o povo várias vezes, mas esse argumento aqui, olha só, continuando. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, e como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, olha só que interessante: conforme a tua palavra já perdoei. Diga assim, qual é a questão? Perdão é uma coisa, consequência do erro é outra coisa. Diga, já está perdoado. Verso 21, porém, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe,
porquanto nele houve outro espírito, o espírito de fé, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Os irmãos estão aí? Então olha para mim, diga assim: não entraram porque não creram. Diga: não creram porque mandaram espias. Não foi Deus que mandou os espias. Porque olha para mim, o povo não viu a terra, o povo não viu os gigantes, o povo não viu nada. Quem viu foram os 12 espias, 2 desses creram, 10 desses difamaram a terra, fazendo o povo não crer que podia tomar a herança que o Senhor os tinha dado. Por isso que Hebreus vai dizer: não entraram porque pecaram, não entraram porque desobedeceram, mas principalmente não entraram por causa da incredulidade. Mas a incredulidade veio porque eles tentaram andar por vista, mandando os espias. Olha para mim, vamos lá? Vamos aplicar, porque se nós não aplicarmos isso à nossa vida, não ganhamos nada. Saíram do Egito, nós saímos do mundo. Foram libertos da garra de Satanás, nós fomos libertos de Faraó, nós fomos libertos da garra de Satanás. Caminharam pelo deserto, estamos caminhando pelo deserto, vamos falar sobre o deserto amanhã. Chegaram às portas de Canaã. Vamos entrar? Vamos. Mas espera aí, vamos mandar uns espias primeiro para ver como é que é a terra. Manda os espias voltam e difamam a terra. O povo murmura contra Deus e diz: não vamos subir, não tem como entrar, mesmo o Senhor dizendo que já deu a terra para eles por herança. Quantos estão aí? Saímos do mundo, fomos libertos de Faraó. Quantos estão aí? De Satanás, caminhamos pelo deserto, estamos para entrar na terra. Qual é a nossa terra? Qual é a nossa terra? A plenitude de Cristo. O que significa isso? Ser o que Cristo é, ser participante de Cristo, ser um com Cristo. Quantos estão aí? Cristo ser formado em mim, ao passo de que eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa herança, sermos absorvidos por Cristo, pela glória de Cristo. Diga, qual é a questão? É que você olha para você, e para o quão torto você é, e para o gigante enorme que está diante de você, chamado ego, e você fala assim: qualquer um pode ser igual a Cristo, mas para mim não tem jeito, eu jamais serei igual a Cristo, eu jamais serei conformado à imagem de Cristo, porque o gigante aqui é muito grande. A pergunta é: qual é a diferença entre você e o povo de Israel? Nenhuma. Porque eles não entraram por causa da incredulidade. Você não experimenta a plenitude de Cristo por causa da incredulidade. Diga por quê? Porque você não anda por fé e você não crê no que Deus disse. Você anda por vista, olhando para si mesmo, para os seus defeitos, para o seu ego, acreditando que Deus não é capaz de transformar você à imagem do Filho dele. Esse povo que não creu tombou no deserto, e é por isso que nós vemos diariamente crentes tombando na caminhada no deserto, sem experimentar
das plenitudes de Cristo. E o que o autor aos Hebreus está escrevendo para nós no capítulo 3 e 4 é uma advertência, para que nós não façamos como fez o povo de Israel. O quê? Não crer no que Deus disse. Porque Deus diz, Romanos capítulo de número 8, ele vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele vai terminar dizendo: aqueles que ele conheceu, a estes ele chamou, aos que chamou ele justificou, e aos que justificou ele também glorificou. Obra concluída. A terra é de vocês, a plenitude de Cristo é de vocês, vocês já se tornaram participantes de Cristo. Aí você olha para você e diz assim: não tem como, não dá. Diga incredulidade. Por que você acha que o autor aos Hebreus vai escrever um capítulo inteiro sobre fé? E ele termina no último verso do capítulo 10, ele termina assim, nós não somos daqueles que retrocedem. Porque ele vai dizer assim, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que creem até o fim, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E o que aconteceu ao povo de Israel no deserto é exemplo para nós, para que, olha para mim, irmãos, tem muito crente tratando sua transformação, a sua conformação em Cristo como uma utopia, como se fosse uma utopia. Isso não é possível, isso não é real, isso não existe, não tem como eu ser transformado em Cristo. Você não está crendo na palavra do seu Deus, porque foi Ele que te disse, foi Ele que prometeu, e fiel é o que prometeu. Não tem a ver conosco, não tem a ver com o nosso esforço. Não vamos cometer o erro do povo de Israel, que achou que com as suas próprias mãos teriam que derrubar os gigantes. Porque há um Deus à nossa frente, aquele que começou a obra em nós, é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Agora, se nós não crermos, irmãos, se nós não acreditarmos, se isso para nós não é uma realidade, se isso não é, como foi na vida de Paulo, algo que nós almejamos todos os dias, ganhar a Cristo em sua plenitude, então estamos como o povo de Israel na porta de Canaã, incrédulos, murmurando contra Deus, pecando, desobedientes e incrédulos. Pastor, você não me conhece, eu não te conheço, e nem quero te conhecer, não importa o quão terrível você é, ninguém resiste à operação de Deus, porque é Ele que opera em nós o querer e o realizar. E se Ele disse que você vai ser igual a Cristo, você vai ser igual a Cristo, ponto final. Agora, a grande questão é se isso vai acontecer em vida, nesse tempo que se chama hoje, ou se vai precisar dos 1000 anos de disciplina. Quantos estão aí? Diga, não entraram pela incredulidade. Por que a grande maioria dos cristãos não experimenta nada de Cristo, a não ser a salvação?
Porque olha para mim, uma coisa é Cristo como nosso Salvador, outra coisa é Cristo em sua plenitude. Os irmãos estão aí? Salvação, começo da caminhada. Plenitude é a chegar da caminhada, aonde tudo que eu preciso está nele, e eu tenho acesso a tudo. Eu não vivo uma vida cristã miserável, eu não vivo uma vida cristã rastejando, eu não vivo uma vida cristã entre altos e baixos, eu vivo uma vida cristã plena. Se eu preciso de cura, Ele é a minha cura. Se eu preciso de dinheiro, Ele é o meu provedor. E é assim, as portas se abrem, porque eu experimento da plenitude de Cristo, porque Ele é a minha terra prometida, Ele é a minha herança. A minha herança não é um lugar geográfico, a minha herança é uma pessoa. Por isso que Paulo abre mão de tudo para ganhar a Cristo, porque se você tem a Cristo, você tem tudo. Se der tempo, vamos falar um pouquinho sobre isso, das pessoas que trocam Cristo pelas bênçãos que Cristo pode dar. Porque teve um grupo aqui que foi o pior, se der tempo vamos falar, que quando eles chegaram no Jordão, esse grupo falou assim, ó, não vamos entrar. Eles nem tinham visto ainda, os espias, nada. Não nos faça cruzar esse Jordão. Ah, mas peraí, do outro lado do Jordão está a herança, a promessa de Deus está lá. Não. Nós temos gado, criamos gado, aqui está verdinho. As Campinas de Moabe, que seduziu Ló, lembra? As mesmas Campinas. Não, vamos ficar aqui, 2,5 tribos. Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Não nos faça cruzar esse Jordão. Nós não queremos a herança de Deus. Esse para mim é os piores. Porque um povo não entrou por medo, por incredulidade. Outro não entrou porque desprezou a herança que Deus os tinha prometido. Tem muito crente assim na igreja. Pastor, ser salvo para mim é suficiente. Eu não quero reinar com Cristo, eu não preciso disso. Quantos estão aí? Ser salvo para mim tá, pastor, não ir para o inferno tá bom, você é um miserável. Porque você despreza a herança que o Senhor teu Deus te prometeu. Você é como Esaú. Como diz a palavra, prostituto. Por quê? Porque vendeu a sua herança por um prato de lentilha. Irmão, Deus garrou um ódio desse cara, você não tem noção. Você lê lá em Malaquias, ele vai dizer, olha, amei a Jacó e odiei a Esaú. E outra, ele fez a casa dele no alto das montanhas, eu vou derrubar. E se ele edificar de novo, eu vou derrubar de novo. E se ele fizer isso a vida inteira, eu vou derrubar a vida inteira. Em Romanos, Paulo vai dizer, Deus diz, amei a Jacó, odiei a Esaú. Por que Deus tem um ódio desse cara? Diga por quê. Porque ele desprezou a herança. Qual é a nossa herança? Cristo. Mas não é Cristo, é a plenitude de Cristo. É entrarmos nele, irmãos. É entrarmos nele, é provarmos, é experimentarmos e ver o quanto ele é bom, que tudo que Deus podia nos dar está nele, e nós somos feitos participantes dele, se continuarmos crendo, que seremos conformados à sua imagem.
Então Paulo, nas suas sábias palavras: eu abro mão de todas as coisas. Por que, Paulo? Porque tem uma herança para mim. Uma herança que o meu Senhor preparou para mim. E não é uma herança como o povo de Israel, que uma terra que eles podiam perder. É uma herança de um reino inabalável. Como que eu vou desprezar esta herança? Como que eu vou dizer, ser salvo já é suficiente, eu não preciso de mais nada, eu não preciso viver uma vida cristã ascendente, eu não preciso buscá-lo cada dia, não, estou salvo, frequento as reuniões, frequento o culto, eu tenho uma célula na minha casa. Você é um miserável. Diante do que foi posto diante de você, nós podemos tomar posse de Cristo. E isso aqui não é uma alegoria, não é uma figura, não é um exemplo. Não é. É a realidade de Cristo. E de glória em glória, pelo Espírito, com o rosto descoberto, sendo transformados naquilo que Ele é. Se permanecermos crendo. Quantos de nós já perdeu essa viva esperança? Para mim não dá mais. Eu nunca vou ser igual a Cristo. Não, vou tentando aqui, mas é a mesma atitude do povo de Israel na porta de Canaã, porque eles mandaram espias para ver a terra e enxergaram gigantes. Você olha para você e enxerga gigantes. Sua má conduta, o seu mau caráter, o seu mau temperamento, o seu ego, você olha e fala, poxa vida, está longe. Deixa eu te dizer uma coisa, não é você que vai lutar essa batalha. Não é você que vai derrubar esses gigantes. A tua parte é continuar crendo aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que o gigante é grande, mas eu sei que o Senhor é muito maior do que esse gigante, e o Senhor colocará ele por terra, e eu vou tomar posse da minha herança, que é Cristo, porque eu não vou viver uma vida cristã à margem daquilo que o Senhor tem para mim. Não despreze, irmãos, não despreze a sua herança que é Cristo. Não pense que a sua herança é um ativismo religioso. Não é. A tua herança é Cristo verdadeiramente. Um desfrutar diário, um devocional real com Ele, onde cada dia mais você vê que aquilo que você é vai morrendo, e aquilo que Ele é vai preenchendo você, porque não há nada que o Senhor faça morrer em você, que Ele não tome o lugar disso. E de repente, você começa a olhar para você mesmo e diz assim, não sou eu. Isso aqui não sou eu, isso aqui já é Ele, porque eu não sou bom assim, eu não consigo perdoar assim, eu não consigo amar assim, eu não sou paciente assim. Essa alegria que invade o meu coração, além das circunstâncias, não é minha. Porque em outro momento, nas mesmas circunstâncias, já estaria arrancando os cabelos da cabeça, mas há uma paz aqui que não é minha, há uma alegria aqui que não é minha. E você está entrando na tua herança, a plenitude de Cristo. Quantos estão aí? Volte comigo. Sei que nós avançamos um pouquinho o tempo,
mas eu preciso ler com você. Capítulo 4, a continuação de Hebreus 3. Eles não entraram por causa da incredulidade. Capítulo 4. Os irmãos estão aí? Vai dizer assim: temamos, diga temamos, tenhamos temor. Amém? Pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, nós também temos essa promessa, e o nosso repouso é Cristo, pareça que alguns de vós fica para trás. Aí você olha, bom, a herança é ser transformado em Cristo. Aí você olha para você, está do mesmo jeito, o que você pensa? Fiquei para trás. Diga, cuidado, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, como o povo no deserto. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Diga assim: se nós recebermos a palavra e não crermos, a palavra de nada nos aproveita. E qual é a nossa promessa? Chegarmos e alcançarmos a nossa herança, que é a plenitude de Cristo. E o que isso significa? Sermos transformados no que Ele é, participantes dele. Aí ele continua: porque nós, o que temos crido, diga, o que temos crido, entramos no repouso. Diga assim: não é que eu vou entrar, eu já entrei. E aqui está o ponto. Diga, o repouso é Canaã. Diga, o repouso é a plenitude de Cristo. Aqueles que têm crido já entraram. Pastor, por que eu não vejo a maior parte dos irmãos desfrutando então? Diga, por quê? Porque não creem. E eu não estou falando isso para acusar você, e para você sair daqui dizendo, meu Deus, eu não creio, eu sou incrédulo. Não, não é isso. Estou dizendo isso para você levar aos pés do Senhor, e dizer, Senhor, eu preciso crer, porque eu também quero entrar nesse repouso. Eu quero experimentar da plenitude de Cristo. Eu não quero ficar de fora. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra de exortação para que nós possamos ir aos pés do Senhor com a atitude correta, não com a atitude de orgulho. Eu tenho feito tudo certo, o Senhor é que tem falhado comigo. Como o povo de Israel falou, por que o Senhor nos trouxe a essa terra? Para morrermos aqui. Ou seja, nós fizemos tudo certo, é o Senhor que quer nos matar aqui. Não, não é essa a atitude do coração. Tem que ser, Senhor, eu não estou vivendo a plenitude, o repouso, porque eu ainda não creio, mas eu sei que o Senhor pode aumentar a minha fé e me fazer crer. Amém, irmãos? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Olha que interessante, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Diga assim, o povo já estava na terra, Deus já tinha acabado a obra, mas mesmo uma obra acabada, esse povo morreu nós pregamos com muito orgulho, nós trabalhamos numa obra consumada, é ou não é? Sabe o que isso significa? Se você não crê, nada. Porque mesmo a obra acabada, o povo não entrou.
mesmo a obra consumada para nós, nós também podemos não entrar, se nos faltar a fé. Continuando, olha só, ele vai dizer assim, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez, neste lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, nesse repouso, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência e da incredulidade, o povo de Israel, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, terceira vez, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, aquele que creu e entrou no repouso, ele próprio repousou de suas obras. Óbvio, lembra que eles entraram numa terra que as cidades estavam edificadas, as casas estavam cheias, as vinhas e os olivais plantados, os poços davam água, só tinham que descansar. Da mesma forma nós, quando nós nos tornamos participantes de Cristo, a nossa boa terra. Então, entramos nesse repouso. Observe, ele vai dizer, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, grife essa palavra, procuremos, pois entrar naquele repouso. O que nós temos que fazer? Procurar entrar naquele repouso. Qual é o nosso repouso? Cristo. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses assim, olha, sei ter em abundância, sei ter falta, tenho muito, tenho nada, para mim tanto faz como tanto fez, tudo posso em Cristo que me fortalece. Por quê? Porque Cristo é o seu repouso. Os irmãos estão aí? Amém, meus irmãos? Então nós podemos repousar, e ele continua, observe, porque, verso de número 11, procuremos entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Qual foi a desobediência deles? Incredulidade. Porque a palavra de Deus, e aqui está o que vamos começar a falar amanhã, é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amanhã falaremos sobre isso. Olha para mim, por que tem que haver um deserto entre o Egito e Canaã? Diga, para quê? Para Deus extrair tudo que está no nosso coração. Irmão, e você vai ver que é coisa ruim. Os irmãos estão aí? Fica claro isso para os irmãos? Vamos ler mais 2 textos e nós encerramos? Amém, irmãos? Ainda é 10h15, antigamente nós ficava até meia-noite, os irmãos não reclamavam. E também quem quiser ir embora, né? Não faz muita diferença. É porque está com o coração endurecido, né? Aí não vai adiantar ficar aqui. Primeiro texto, olha só. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 1. Nós só vamos ler os textos, eu não vou explicar, vou explicar amanhã. 1 Coríntios 10, 1.
Nós vamos ler até o verso 11. Os irmãos estão aí? Olha o apóstolo Paulo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, não quero que sejam ignorantes, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, isso no deserto, e todos foram batizados em Moisés. Diga, batizados em Moisés, não em Cristo, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, o maná, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Diga assim: saíram do Egito, foram libertos de Faraó, foram batizados, comeram uma comida espiritual, beberam uma bebida espiritual. Isso te faz lembrar de alguém? Parece com alguém que você conhece? Sim ou não? Diga, sai do mundo, das garras do diabo, é batizado, come o pão, bebe o vinho. Parece com alguém? Sim ou não? Mas olha o detalhe, verso 5. Mas Deus, esse mais é um problema, não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Diga assim: saíram do Egito, das garras de Faraó, se batizaram, cearam, mas Deus não se agradou deles, e eles caíram prostrados. Não, pastor, eu vou no culto, eu não perco uma ceia. E não que a ceia não seja importante. Os irmãos estão aí? Mas possa ser que mesmo participando da ceia, tendo sido batizado, salvo por Cristo, o Senhor não se agrade de você. E aí ele vai continuar dizendo, olha só: estas coisas foram feitas em figura, um exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caiu num dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Verso 11. Ora, preste atenção nessa afirmação: todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Por que isso ficou escrito? Para aviso nosso. Porque da mesma forma que esse povo foi reprovado, depois de ter sido liberto do Egito e não entrar em Canaã, nós também podemos ser reprovados depois de ter sido libertos do mundo, salvos por Cristo, e não alcançar a plenitude de Cristo, que é a nossa herança. Então tem o exemplo deles, para que olhando o exemplo nós não façamos as mesmas coisas. Principalmente, diga o quê? Desprezar a herança. Eu já ouvi na boca de muitos crentes, inclusive aqui na Morada: para mim ser salvo está ótimo. Irmão, você não sabe o que está falando. Você está agindo igual Esaú. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 12. Verso de número 16. E aqui nós encerramos.
Amém, irmãos? Embora eu esteja animado, tem que me aproveitar animado, irmãos. Aleluia. Mas amanhã eu vou voltar animado de novo. Em nome de Jesus. O Senhor vai dar graça. Hebreus 12:16. Os irmãos estão aí? E ninguém se faça fornicador ou profano. A palavra fornicador aqui é prostituto, que dá a ideia de se prostituir com outros deuses. Ou profano como Esaú. Ué, mas Esaú foi prostituto, profano, fornicador? Olha a explicação. Por que ele foi isso? Que por uma refeição vendeu seu direito de sua herança. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar, perceba que é uma herança, herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Você vai desprezar a sua herança, que é Cristo? Ou você vai viver como Paulo, abrindo mão de tudo e de qualquer coisa para que você possa ganhá-lo? Lembra da parábola da pérola de grande valor que foi encontrada em uma terra? O que fez o homem que a encontrou? Ele não podia tirar a pedra dali, porque a pedra pertencia à terra. Então o que ele faz? Vende tudo quanto tem e compra a terra. Mas era a terra que ele queria? Era a pérola. Esse deve ser o nosso coração. Nós encontramos uma pérola de grande valor, a plenitude de Cristo, a promessa de Deus para nós, a nossa herança. Deus não tem outra promessa para nós que não o seu Filho em sua plenitude, porque no final dos tempos, todas as coisas vão convergir em Cristo, e Cristo vai encher todas as coisas. Essa é a única promessa. Nós não podemos desprezar. Então que nós possamos vender tudo o que nós temos e comprar esse campo, para que comprando esse campo, tenhamos acesso a essa pedra tão preciosa, que é Cristo em sua plenitude. Posso ler mais um texto? Eu não estou mentindo para os irmãos, amém, irmãos? É que vai me surgindo os textos na cabeça. Abra a sua Bíblia em Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 13, ou melhor, versículo 13 do capítulo 2 e versículo 14. Você não foi chamado para alcançar uma cidade de ouro, irmão. Tira isso da tua cabeça. Você não foi chamado para isso. A sua herança é outra. Olha só, verso 13, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, se você puder marque o texto. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, diga elegido, diga Deus nos elegeu, desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Verso 14. Para que pelo nosso Evangelho vos chamou, diga, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, nós fomos chamados
para alcançar a mesma glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para mim, perceba algo importante aqui, e nós vamos encerrar. Verso 13 fala que nós fomos elegidos desde o princípio para a salvação. Diga, elegido. Nós sabemos que nós fomos elegidos antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Que participação você teve nisso? Ele olhou e disse: eu te elejo, eu te escolho. Você é meu. Te elejo para a salvação. Amém, irmãos? Nós não temos participação, nós não temos como negar, nós não temos como rejeitar, nós fomos eleitos. E nós não escolhemos isso. Mas no verso 14, ele não fala da eleição para a salvação, ele fala de um chamado, para que pelo nosso evangelho vos chamou. Diga assim: e quando eu sou chamado, eu vou se eu quero. Quando eu sou eleito, eu não tenho escolha. E eu fui eleito para a salvação. Mas para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a minha herança, eu fui chamado. E aí depende de eu querer ou não querer ir. Quantos estão aí? Esse versículo 14 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele é um paralelo com o mesmo versículo de Lucas, ou Marcos, no capítulo 9, quando o Senhor diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, todos os dias tome a sua cruz, então me siga. Diga assim, por quê? Porque a cruz é sinônimo do deserto. O deserto na nova aliança tem um sinônimo, se chama cruz. Por que quando o povo de Israel acampava no deserto, o tabernáculo ficava no meio, de comprido, e o tabernáculo ele é um retângulo, ele não é um quadrado, ele é um retângulo. Então se acampavam 3 tribos na frente, 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro e 3 tribos de outro. Só que como o tabernáculo é um retângulo e ele era comprido, formava um formato de uma cruz. Porque o deserto é a cruz do povo de Israel no deserto. Da mesma forma que se nós quisermos seguir Jesus para a sua plenitude, nós precisamos permitir que a cruz opere profundamente em nós. Diga, para quê? Para trazer para fora tudo o que há no nosso coração. Posso ler mais um? O último. Aqui eu encerro, irmãos. Se eu pedir mais um, os irmãos podem ficarem bravos comigo, que não vai adiantar muita coisa. Deuteronômio capítulo 8. É que eu estou preparando o terreno para amanhã. Amém, irmãos? Venha com disposição amanhã, em nome de Jesus. Venha, nem que você tome um energético, venha firme, irmão. Aleluia, pronto, estamos em Cristo. Vamos falar sobre isso também. Em Cristo não há desânimo. Em Cristo não há apatia. Só está desanimado da fé quem não está em Cristo. E só não está em Cristo quem não crê. Quantos estão aí? Deuteronômio 8:2. Observe isso, preste atenção, para a gente encerrar. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar e te provar, para saber
o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, para que você pudesse entender, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. O que é que sai da boca do Senhor? O verbo, a palavra, Cristo. O que significa isso? O homem viverá de Cristo. Os irmãos estão aí? Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou teus pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um pai, olha o desejo de Deus, castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Diga, para quê? Para saber o que tem no coração. O que é que tinha no coração do povo? Diga o quê? O que nós lemos em Coríntios 10. 5 coisas foram expostas. Quantas coisas? 5. Diga, primeiro, cobiça. Segundo, idolatria. Terceiro, fornicação. Diga, quarto, provar a Deus. Diga, quinta, murmuração. Tudo que tinha no coração deles nos 40 anos saiu para fora. E aí quando eles cruzam o Jordão, sabe o que Deus faz? Diga o quê? Circuncida eles. E diz assim, hoje eu arranquei o opróbrio do Egito de vocês. 40 anos de deserto, para Deus poder arrancar o Egito de dentro deles. Diga, saímos do mundo, mas agora Deus está arrancando o mundo de dentro de nós. E qual é o instrumento? Diga, qual é o instrumento? O deserto. Diga, por que 40 anos? 40 é uma provação completa, perfeita. Então não é um número literal, até que haja uma faísca de mundo em você, Ele ainda estará trabalhando em você com a cruz. Bem tranquilo. O que precisamos fazer? Diga o quê? Nunca deixar de crer. Porque a hora que nós deixarmos de crer, nós desagradamos o Senhor. E desprezamos a herança. Não despreze a herança que o Senhor colocou diante de você. Espero, irmãos, em Cristo Jesus, que os irmãos possam entender o significado dessa palavra. Porque disso depende, se você vai viver sua plenitude em Cristo, ou se você vai viver à margem daquilo que Deus tem para você. Se você vai experimentar Cristo verdadeiramente como realidade, ou se você vai ser um religioso, cumprindo ritos religiosos e ativismo religioso. Não tire os olhos da tua herança. O que o autor aos Hebreus diz? Ele vai dizer assim: nós que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira, com perseverança, a carreira que nos está proposta. E aí o segundo versículo: olhando para a nova Jerusalém celestial. Não, olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
o começo e o fim da nossa fé tem nome: Jesus Cristo e a sua plenitude. A nossa herança é Cristo, não uma cidade. Pastor, mas e a cidade? Vamos falar sobre isso amanhã. Amém? Vamos orar? Pai Santo, te rendemos graça. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado por nos conduzir. Obrigado por nos exortar em amor, em graça, em misericórdia. Se o Senhor está falando conosco sobre isso, ó Deus, é porque ainda há tempo de que nós possamos, ó Deus, permanecer crendo com uma fé inabalável nesse reino inabalável que nos foi entregue. E assim como o Senhor disse ao povo de Israel, que eles não entrariam na terra por causa da justiça deles, mas eles entrariam na terra por causa da desobediência dos moradores da terra e por causa da sua grande misericórdia. Nós também sabemos que nós alcançaremos a nossa herança, não por nossa justiça, não porque somos bons, porque essa não é uma guerra, não é uma peleja para nós, essa é uma peleja do Senhor. Ensina-nos a crer e continuarmos crendo que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se o Senhor disse que nós seremos conformados à imagem de Cristo, esse é o final da nossa vida e nada pode mudar isso. Ajude-nos, Senhor, a não desprezar a nossa herança, para que nós não venhamos ficar andando em círculos pelo deserto, até sermos prostrados, a exemplo do que aconteceu com o povo de Israel, mas que haja em nós o mesmo espírito que houve em Calebe, o mesmo espírito que houve em Josué, ó Deus, que creram, mesmo olhando para os gigantes, porque os olhos deles não estavam postos sobre o tamanho dos gigantes, mas sim no poder do Senhor, de aperfeiçoar, e de trazer, tornar a ti todas as coisas, assim como o Senhor diz na tua palavra, que segundo o poder de Cristo, que tem o poder de fazer convergir a si todas as coisas, e que Ele transformará o nosso corpo mortal e abatido em um corpo glorioso, semelhante ao dele, assim nós cremos, Senhor, e que assim nós permaneçamos crendo, para que nós não venhamos perder de vista a nossa herança e não sejamos como Esaú, que desprezou a grande herança do Senhor. Coloca temor em nosso coração em relação a isso, para que nós não venhamos desprezar a tua santa promessa, e que possamos viver por essa promessa, assim como viveram todos aqueles que são descritos no capítulo 11 de Hebreus, que pela fé, e sempre pela fé, venceram, e chegaram ao fim de suas vidas, não alcançaram a promessa ainda, porque estão nos esperando, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Nos ajude a continuar crendo. Assim oramos. Leva a tua igreja a uma maturidade. Leva a tua igreja a uma maturidade. Oramos gratos, oramos em nome de Jesus. Amém.